muito especial. Eu e o Johnny aqui estávamos lá e foi ótimo passar esse tempo juntos. Em Provérbios 25, versículo 25, a Bíblia fala que como água fresca para a garganta sedenta é a boa notícia que chega de uma terra distante. Uma boa notícia de um lugar longe tem um sabor especial, não? Mas hoje eu não vou trazer notícias do Panamá ainda. A gente vai ouvir notícias bem mineirinhas. O Eduardo e a Silvia, como vocês conhecem desse carnaval, foram apresentados, foram transferidos da Igreja de Belo Horizonte aqui para Brasília. A Silvia já tem morado aqui, já está trabalhando, e o Eduardo está tentando a transferência dele com muito suor espiritual. Está na iminência de vir, na verdade. E hoje a gente vai ouvir o Eduardo pregando a palavra de Deus. O Eduardo tem já servido a igreja de Belo Horizonte. Ele, na verdade, ele e a Silvia foram batizados em 97, lá na igreja de Salvador. Denilson participou desse estudo e a Paula lá com eles. E aí ficaram alguns anos lá em Salvador. Em 2004 se mudaram para Belo Horizonte. Tem estado lá na igreja até o começo desse ano. Eles têm uma filha linda de 7 anos, a Jade, que vários de nós conhecemos. Mas principalmente o Eduardo tem o dom de ensinar. O Eduardo pega a palavra, expõe a palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele hoje para nos ajudar a enxergar coisas profundas do nosso coração. Então vamos receber o Eduardo com nossos corações abertos. Bom dia. É uma alegria muito mais que especial estar aqui com todos aqui em Brasília. E trago saudações mineiras, né? Todos lá gostam muito da igreja aqui de Belo Horizonte, né? Se sentem muito especiais por terem vocês aqui, sempre olham com muito carinho, pois o time partiu de lá e eles sonham muito com a igreja aqui de Belo Horizonte, construir um bom relacionamento aqui com todos. E como o Jorge falou, estou no meio do caminho. Espero que em breve esteja aqui definitivo com vocês. E assim, Deus tem trabalhado muito na minha vida nesses últimos anos, na minha família. E esse tema aqui que eu quero falar hoje, que é curando feridas entre você e Deus, quero falar um pouco sobre o poder do perdão e a libertação que isso traz para a nossa vida. O quanto que isso faz parte do nosso dia a dia. O quanto que o sofrimento e como que o ser humano trata isso com Deus é algo que nós lidamos, querendo ou não, quando acordamos a cada dia da nossa vida. E essa questão do sofrimento, para mim, que estou longe da minha família, eu venho aqui quando posso, nos fins de semana, isso mexe muito conosco, mexe muito com as emoções, mexe muito com essa questão, os questionamentos que nós fazemos com Deus, por que as coisas acontecem dessa maneira, né? Por que demora tanto, por que Deus não pode agir mais rápido, e uma série de pensamentos e questionamentos, quando sofremos, eles chegam no nosso coração e às vezes é difícil tirá-los de lá. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, né? E eu queria trazer primeiro aqui 3 perguntas para que a gente meditasse um pouco sobre isso e tentássemos responder isso nessa manhã aqui. Quando algo de ruim acontece na nossa vida, geralmente nós pensamos isso aqui, né? Onde é que estava Deus quando isso aqui aconteceu? Por que Deus permitiu que essa tragédia acontecesse na minha vida ou na minha família? E se Deus permitiu isso, será que de fato Ele é onipotente? Será que Deus tem todo o poder? E se Ele tem todo o poder, e se Ele me ama, por que isso então aconteceu comigo? Ou seja, Deus é bom ou é mau? Deus está querendo brincar comigo quando diz que me ama? O que Ele quer me ensinar com essa ou com aquela situação que acontece na minha vida? E muitas vezes, quando sofremos, esses sentimentos nos acompanham. Tanto em relação a alguma perda que nós temos na nossa vida, quanto aos sentimentos que nós vamos construindo em relação a quem é Deus e
quem é esse Deus que nós acreditamos. Porque pela busca, pela cura do sofrimento dos nossos corações, nós passamos por um processo de renovação do nosso relacionamento com Deus e passamos por um processo de renovação da nossa própria vida. E é claro que não podemos lidar com a questão do sofrimento sem abordar um outro ponto importante nessa história, que é a questão da culpa. Porque quando sofremos, muitas vezes nós nos culpamos muito, porque a culpa é algo muito forte no nosso coração. E quando ela se instala lá de vez, ela interfere na nossa relação com Deus, na nossa relação conosco e na nossa relação com o próximo. E para nos libertarmos do sofrimento e da culpa, nós precisamos permear essas 3 esferas. Precisamos olhar para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos lidar com a questão do perdão em relação a Deus, lidar com a questão do perdão em relação a nós mesmos e, por fim, lidar com a questão do perdão em relação ao próximo. E é sobre essas 3 coisas que eu queria falar aqui com vocês. Que a gente pudesse estudar na Bíblia de como que anda os meus pensamentos em relação a Deus. Como que são os meus pensamentos em relação a mim mesmo. E como que são os meus pensamentos em relação ao meu próximo. E eu quero falar isso justamente porque, como eu falei, é difícil estar longe de quem a gente ama. E não tem sido fácil estar lá em Belo Horizonte, longe da família. E eu vejo que Deus, apesar de tudo, tem trabalhado muito, né, na vida da nossa família. Tanto quem não sabe ainda, Silvia está grávida, está esperando 13 semanas, e dá até dezembro. Semanas, e até dezembro deve nascer, se Deus quiser. E assim, nós somos muito felizes, né? Desafiados com Deus, e sabemos que Deus tem o controle de tudo e que temos aprendido muito nesse período. E eu queria ler um texto lá em Mateus 18, você pode abrir lá, por favor, Mateus 18, nós vamos ler esse texto que vai servir de base para nós nessa manhã. E nós vamos ler e refletir sobre esses 3 pontos relacionados ao perdão. Quando você abre, eu queria fazer uma oração com Deus. Pai querido, obrigado, Pai, pelo Senhor nos reunir aqui nessa manhã. E se estamos aqui presentes, Deus, é porque nós simplesmente queremos prestar a nossa reverência ao Senhor, adorá-lo, dizer ao Senhor o quanto amamos, o quanto somos felizes de sermos chamados de filhos do Senhor. Pai, de sermos discípulos do Teu Filho Jesus. Pai, agradecemos imensamente o Teu amor e o Teu cuidado por nós. Pai, pedimos que nessa manhã, Pai, a Tua palavra, ela possa ir fundo nos nossos corações. Pai, que não saiamos daqui, Pai, da mesma forma como chegamos. Pai, que a semente que será semeada aqui nessa manhã, ela cresça em terreno fértil e produza, Pai, muitos frutos nas vidas de cada um de nós aqui. Pai, que Teu Espírito esteja aqui presente, nos orientando, Pai, nos direcionando e nos trazendo a Tua verdade para as nossas vidas. Pai, é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Mateus capítulo 18, versículo 21, a Bíblia diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu pagarei tudo.
O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tem paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Porque você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Essa parábola aqui tem um título de servo impiedoso, mas nós poderíamos chamá-lo de uma parábola que trata sobre o perdão. Eu queria que você percebesse aqui o que Jesus quer tratar quando Ele nos conta essa história aqui. Jesus quer tratar nessa parábola a questão do perdão verdadeiro. Ele fala lá no finalzinho, no versículo 35, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar, o quê? De coração o seu irmão. Porque muitas vezes o perdão que nós podemos oferecer às pessoas que estão à nossa volta é um perdão diferente desse aqui que Jesus está falando. Muitas vezes o perdão que nós oferecemos é um perdão condicional. Tudo bem, eu te perdoo, mas não quero mais ver você na minha frente. Tudo bem, você fez aquilo comigo, eu te perdoo, mas eu quero que você morra, mas não quero mais ver você na minha presença. Eu te perdoo, mas sempre tem um mais ali para que a gente perdoe alguém que está à nossa volta, principalmente quando essa pessoa nos fere profundamente. Só que para a gente entender muito bem o que Jesus está falando aqui sobre como podemos dar esse perdão verdadeiro àquele que nos ofende, nós precisamos primeiro fazer uma reflexão sobre como que é e como que está a minha relação com Deus. Porque, primeiramente, quando pensamos no perdão, nós pensamos no outro. Mas nós precisamos primeiro pensar de como que anda, como que é o conceito na minha mente que eu tenho a respeito de Deus. Porque todos nós trazemos na nossa mente um conceito sobre Deus, sobre quem é Deus. E baseado nesse conceito que nós temos, nessa ideia mental de quem é Deus, nós ensinamos, falamos de Deus para as pessoas. Nós estudamos sobre esse Deus. Nós falamos sobre esse Deus. Nós conversamos com os outros sobre esse Deus que está aqui na nossa mente. Mas essa ideia isolada que está na nossa mente de quem é Deus, ela não pode estar desassociada dos nossos sentimentos sobre quem é esse Deus. O que eu sinto em relação a esse Deus? Nós precisamos chamar a atenção para esse outro aspecto importante do nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos enxergar qual é o meu sentimento em relação a esse Deus que eu imagino. Vou dar um exemplo disso. Deus é bom. Quem duvida disso? Eu acredito que todos nós temos esse conceito muito bem formado na nossa mente, de que Deus é bom. Se você é cristão, com certeza você sabe muito bem disso. Se você não tem uma caminhada com Cristo ainda, certamente você também deve ter esse conceito na sua mente de que Deus é bom. Uma outra característica de Deus: Deus é justo e também Ele é amor. E
nós poderíamos falar de inúmeros outros atributos aqui a respeito de Deus. Nós podemos criar na nossa mente um conceito de quem é Deus. Porém, nós só vamos perceber qual é a verdadeira ideia e se esse Deus de fato faz sentido para mim, se ao orarmos a esse Deus que imaginamos, qual que é o sentimento que eu tenho em relação a esse Deus que eu imagino. Deu para entender? Então vou tentar clarear um pouco mais. Deus é bom, como nós falamos aqui. Agora, como que é a minha oração diante desse Deus que é bom? Como que é a minha oração diante desse Deus que é bom quando eu estou sofrendo? Deus é justo. Agora, quais são os sentimentos que passam no meu coração quando estou sofrendo em relação a esse Deus que é justo? Quando acontece algo de ruim na minha vida, quais são os meus sentimentos em relação a esse Deus que é justo? Deus é amor. Agora, como que eu me sinto diante das dificuldades que passo na minha vida em relação ao amor de Deus? Será que quando eu estou sofrendo, eu continuo acreditando que Deus é bom? Certamente sim, ele está lá o conceito na minha mente. Mas o meu coração também acredita nisso? Será que as minhas atitudes refletem muito mais o que eu acredito ou o que está no meu coração? Porque um dos grandes problemas que nós temos é que nós compreendemos Deus aqui com a nossa mente, mas há um distanciamento muito grande entre o que racionalizamos sobre Deus e o que sentimos em relação a esse Deus. E essa distância é que nós precisamos diminuir, se nós de fato queremos conhecer quem é esse Deus. As duas coisas precisam andar juntas para que possamos desfrutar da real imagem de quem Deus é. Se você pegasse um papel aí na sua mão e eu pedisse para você fazer um retrato de Deus, como que você ia desenhar Deus? Que características você ia colocar nessa figura de Deus que você ia desenhar no papel? Porque existem diversos fatores que levam ao distanciamento nosso de Deus. O primeiro deles é devido à queda, ao rompimento, ao desligamento que o homem teve no seu passado com Deus. Isso aconteceu lá com Adão e Eva, está lá em Gênesis, quando eles decidiram se desligar de Deus. Eles tinham um relacionamento lá no paraíso, íntimo, pessoal, profundo, verdadeiro com Deus, mas eles decidiram que não queriam mais esse relacionamento com Deus. E quando comeram lá no fruto proibido, esse distanciamento começou a se tornar cada vez maior. Um outro fator que nos leva a esse distanciamento entre o que eu penso e o que eu sinto sobre Deus está relacionado à nossa criação. Os fatores familiares, culturais e religiosos da nossa família, da família onde nascemos, interferem profundamente naquilo que eu penso e sinto em relação a Deus. E o terceiro fator são as nossas decisões, são as nossas escolhas que vamos tomando na nossa vida. Porque na maioria das vezes nós escolhemos andar longe de Deus, nós escolhemos andar longe daquilo que Deus nos orienta, nós decidimos virar as costas para Deus inúmeras vezes na nossa vida. Mas quando há um movimento de aproximação de Deus, a Bíblia chama isso de arrependimento, de conversão, nós começamos então um processo de conhecer novamente esse Deus. Vamos ver isso aqui mais claro. Eu trouxe aqui algumas características de Deus. Agora eu quero ver com você como que essas características de Deus se relacionam àquilo que sentimos em relação a Deus. A primeira delas ali é: Deus é amoroso e interessado pelas pessoas. Nós vemos isso na Bíblia inteira. Deus indo ao encontro das pessoas. Agora, qual que é a compreensão que temos em relação a esse Deus que é amoroso? Muitas vezes nós podemos dizer que esse Deus que é amoroso,
ele é cheio de ódio e que ele não tem nenhum interesse por nós. E geralmente pessoas que sentem isso em relação a Deus são pessoas que vivem amarguradas. Têm feridas profundas na sua vida e elas transferem para Deus a culpa da sua realidade. E elas não conseguem enxergar esse Deus amoroso. Deus é bom e misericordioso, mas alguém pode dizer que Deus é mesquinho, rancoroso e que não perdoa. E geralmente pessoas que pensam assim, elas possuem um senso de culpa enorme no seu coração. Tem algo que fica ali martelando na cabeça dela dia e noite, mas ela projeta essa imagem para Deus. Ela enxerga Deus assim, mesquinho, um Deus que não perdoa. Deus é imutável, confiável, mas algumas pessoas podem pensar e enxergar em Deus como imprevisível e indigno de confiança. Eu não vou entregar a minha vida na mão de Deus. Eu controlo a minha vida. Eu tomo as minhas decisões. Eu preciso conduzir a minha vida. Eu não vou confiar nesse Deus. Eu não confio. E geralmente pessoas assim desenvolvem um potencial de ansiedade muito grande, porque elas não conseguem descansar em Deus. O Deus da graça incondicional significa que Deus não olha para aquilo que fazemos ou para aquilo que somos, para o tipo de perfume ou de roupa que usamos, nem se somos mais inteligentes ou menos inteligentes. O Deus da graça incondicional, Ele derrama a sua graça, Ele morre por nós, Ele se aproxima de nós, Ele nos busca, Ele nos abençoa. E mais, esse Deus, Ele está interessado em abençoar até mesmo aqueles que não o obedecem. Olha só o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 45. Diz assim: porque Ele, Deus, faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Ou seja, isso é graça incondicional. Mas a maneira como gostamos de pensar a respeito de Deus é que nós achamos que Deus retribui de acordo com a nossa performance. Verdade. Muitos acham que precisam fazer alguma coisa para Deus, para receber de Deus a sua aprovação. É aí que mora o perigo da teologia da prosperidade. Eu faço uma coisa para Deus para receber em troca uma bênção. Eu faço uma coisa para Deus para receber em troca uma graça. E essa é uma imagem que muitos constroem a respeito de Deus, de um Deus que eu preciso provar a todo tempo que eu sou bom para ser abençoado. O Deus presente e acessível. E Ele se mostrou assim na figura de Jesus. Porque quando Jesus morre, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E nós temos então o privilégio de entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. Não era mais um sacerdote que interceder por nós. Nós poderíamos ter a liberdade de estar na presença de Deus. Mas talvez imaginemos que Deus é ausente quando necessário. Quando acontece aquela morte na nossa família, nós podemos guardar no nosso coração a sensação de que Deus não estava presente ali. A mesma sensação que Marta teve quando seu irmão Lázaro morreu. Lázaro estava doente. Marta manda um mensageiro para Jesus dizendo que Lázaro estava prestes a morrer. Jesus vem ao encontro de Lázaro, mas chega 3 dias depois da morte de Lázaro. E o que Marta fala ali para Jesus? Se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão não teria morrido. E muitas vezes guardamos essa sensação de que Deus não está presente.
na nossa vida o Senhor chegou atrasado. Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E esquecemos que Deus é presente e acessível a todos nós. O Deus santo, justo e imparcial. Mas nós começamos a achar que Deus é injusto, que Deus não é sincero, que Ele só abençoa alguns. E quem pensa assim, acha que sempre é o último da fila. Vê os outros sendo abençoados e começa a pensar: puxa, para mim nunca acontece nada. Por que Deus não me abençoa? Por que as coisas acontecem dessa forma comigo? São imagens que nós vamos construindo a respeito de Deus. Você já sentiu algo assim, ou sente em relação a Deus? Que na minha vida, irmãos, eu já permeei todos esses aspectos em relação a Deus. Conhecia muito bem Deus aqui na minha mente, mas o que eu sentia estava longe da realidade de quem Deus é. Nós precisamos observar bem qual é a extensão da nossa ideia errada de Deus, que vai sendo construída na nossa vida. Precisamos ter coragem de reconhecer o sentimento no nosso coração em relação a Deus. E muitas vezes, esse sentimento que nós temos é o de culpar a Deus pelo nosso sofrimento, pelas nossas angústias e pelas nossas incertezas. Por isso nós precisamos analisar muito bem qual é o conceito que eu tenho sobre Deus, mas qual que é de fato, na realidade, o que eu sinto em relação a esse conceito que eu tenho de Deus, diante dos meus problemas e do meu sofrimento. Quem é esse Deus que está aqui na minha mente? Porque nós vamos começar a conhecer de fato quem é esse Deus a partir daquilo que Jesus fez. Porque Jesus é o Evangelho das boas novas. Jesus é o anúncio de como Deus é bom. Jesus é o anúncio de quem Deus é. E o Evangelho, irmãos, ele não é uma ideia. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa é Jesus. O Evangelho não é uma frase solta no ar. O Evangelho é uma pessoa. E essa pessoa, irmãos, é Jesus. Abre comigo, deixa marcado aí na parábola. Vamos aí em Efésios capítulo 2. Efésios 2, 4. Diz assim: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. O amor de Deus aqui, ele é manifesto nas nossas vidas, ao nos tirar da morte espiritual, em dar-nos vida e nos colocarmos sentados junto com Jesus. Esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Um Deus que se aproxima, um Deus que nos perdoa, um Deus que, por causa do seu grande amor, Ele abre o caminho para podermos compreendê-lo. Um Deus que vem acertar a dívida conosco. E voltando lá para a parábola que nós lemos, o rei ali decide acertar as contas com um dos seus servos, sabendo da dívida de um deles, uma dívida impossível de ser paga. O rei perdoa aquela dívida e deixa aquele servo ir livre com sua família. O rei falou para ele: olha, você não me deve mais nada. Você não me deve mais nada. E essa parábola mostra muito a respeito sobre quem Deus é. O Deus que vem e perdoa, o Deus que vem e dá a liberdade, o Deus do amor, o Deus da graça incondicional, o Deus que vem e assume a minha dívida, um Deus que ensina o que é perdão verdadeiro. Guarde essas informações que nós vamos voltar sobre elas mais tarde. Eu acho que já deu para você perceber um pouco sobre o que nós precisamos pensar em relação à minha relação com Deus. E eu quero enfocar agora sobre o outro ponto a respeito da minha relação comigo mesmo. Como que eu me vejo em relação a como Deus me vê?
Quando encaramos a culpa e o erro de frente, muitas vezes ficamos com a sensação de impotência. Nos sentimos presos, incapazes de dar o passo que precisamos dar para resolver o nosso problema. E muitas vezes vamos construindo imagens distorcidas a respeito de quem nós somos. E essas imagens distorcidas a respeito de quem somos têm origem lá na nossa infância. Porque, não sei se você sabe, mas quando um bebê nasce, o bebê ele tem a certeza que ele e a mãe são um só. Que não existem dois seres ali, que ele e a mãe são o mesmo ser. Com o passar do tempo, ele percebe que a mãe é um ser diferente dele. Não gosta muito disso, né? Só um pouquinho mais na frente ele percebe que existe um pai aí na história. Que existe avô, que existe avó, que existe irmãos. E aí ele vai crescendo, e chega um momento em que ele passa a perceber que ele não é mais o centro do mundo. E tem pessoas que param aí, com 20, 30, 50 anos, continuam achando que eles são o centro do mundo. Porque a questão da formação da imagem que nós temos a respeito de Deus, sobre nós, ela começa no nosso lar, os nossos primeiros cuidadores. São eles que vão passar para os filhos quem é Deus. E a ideia é que eles vão construir a respeito de Deus. E se você perceber, isso já é algo que é programado por Deus. Dentre lá os mandamentos que Moisés recebeu de Deus, está lá um interessante, que é: honra teu pai e tua mãe. Porque eles são os representantes de Deus para você aqui na terra. São eles que vão ensinar para você quem é Deus. E a partir dessa figura materna e paterna, nós passamos então a ter a ideia de uma imagem de quem Deus é. E quem participa principalmente na formação dessa imagem, o papel do pai é importantíssimo. Porque a imagem que uma pessoa tem do seu pai contribui grandemente para a imagem que ele vai ter na vida adulta de quem é Deus. Pais severos, pais distantes, pais trabalhadores árduos, mas sem tempo para afetividade, geram filhos que na sua espiritualidade vão ter dificuldade de compreender o amor de Deus. Essas pessoas vão imaginar um Deus como um sujeito ocupado demais para se relacionar com Ele. Um Deus que paga a conta, mas não abraça. Um Deus que paga a conta, mas não enxuga lágrimas. Um Deus que paga a escola, mas não gasta tempo para passar, para ter conversas íntimas e profundas. Pessoas assim são pessoas espiritualmente carentes. Por quê? Porque seus pais, de forma consciente ou não, passaram essa imagem de Deus para eles. Impuseram limites na imagem que eles iriam construir a respeito de Deus. Quem que é pai e mãe aqui? Quem que é? Só pai, né? Que bom, né? Então, papai e mamãe, você tem uma grande responsabilidade. Você é o espelho do seu filho. Não só no que diz respeito a sucesso, valores, padrão de conduta social, mas você é o grande responsável de como eles vão enxergar a Deus na vida adulta, de como eles vão conhecer a Deus, de como eles vão adorar a Deus, de como eles vão amar a esse Deus. Nós precisamos refletir sobre a postura que temos apresentado aos nossos filhos a respeito de quem é Deus. Qual que é a imagem que eles estão construindo a respeito desse Deus que nós dizemos que adoramos e amamos? Qual é a imagem real que eles vão construir de Deus? Qual é a imagem que você tem passado de Deus para o seu filho? Porque diante do sofrimento, e quando esse sofrimento começa numa criação desde pequeno, isso vai interferir muito na compreensão de quem Deus é. E muitas vezes um trauma na infância vai contribuir ainda mais, vai piorar ainda mais a situação.
Mas o Deus da graça, Ele se aproxima, o Deus da graça vem ao nosso encontro, cura, liberta, e Ele usa pessoas para nos abençoar. E é justamente nesse estágio que nós precisamos do máximo de pessoas à nossa volta, para nos aconselhar, para orar conosco, para nos ajudar nessa caminhada, para compreendermos quem Deus é, para termos uma visão sadia sobre nós mesmos também. Porque esse conceito sobre nós, a família é a fonte principal da imagem que nós temos sobre Deus. Agora, o que a Bíblia nos fala a respeito do que Deus pensa sobre nós? Talvez você tenha aí um pensamento negativo a respeito disso. A respeito de você mesmo. Uma culpa grande no seu relacionamento com Deus. Um sentimento de estar devendo algo para Deus. Um ressentimento, um trauma, um erro muito grande que você cometeu na sua vida. Só que a Bíblia diz que Deus perdoa. Que Deus apaga as nossas transgressões. Em Isaías capítulo 43, 25, diz assim: sou eu, Deus, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma memória muito mais apurada em relação ao pecado do que Deus. Deus tem amnésia com o pecado perdoado. Ele esquece, mas nós não. Nós ficamos ali remoendo, martelando. Nós não esquecemos, gostamos de ficar voltando no passado toda hora, nos machucando com aquilo que Deus já perdoou na nossa vida. Aí é a hora de nós de fato refletirmos sobre qual é a imagem que nós fazemos de Deus sobre nós mesmos. E como que isso interfere no meu relacionamento com Deus. Porque se eu fico toda hora voltando naquilo que Deus já perdoou, isso com certeza não vai me ajudar a me aproximar de Deus. Meu coração vai se encher de ressentimentos. E eu vou construir a imagem errada de quem Deus é. Porque muitas vezes, irmãos, nós pensamos que Deus age e pensa como nós. Nós pensamos que Deus julga como nós julgamos os outros, e principalmente como Deus julga, como nós julgamos a nós mesmos. E se nós voltarmos lá na parábola, nós vemos que o rei chama o servo que lhe devia uma quantia enorme de dinheiro. A Bíblia diz que eram 10.000 talentos que esse homem devia para aquele rei. Vende mulher, vende ele, vende filhos para pagar a dívida, era o que o rei queria. Pelo menos não vou sair no prejuízo aqui, pelo menos eu vou ter de volta alguma coisa que esse cara me deve. O servo clama aquele rei por perdão, e o rei perdoa a dívida. Só que esse servo sai de lá e encontra um companheiro dele que lhe devia 100 denários. Agarra ele pelo pescoço e ele fala: pai, que me deve? Eu quero os meus 100 denários que eu lhe prestei. O conservo cai de joelhos, pede perdão. Qual que é a atitude do servo lá que foi perdoado? Não aceite, você vai para a prisão até me pagar tudo que me deve. Perceba que o servo que recebeu o perdão, ele tinha uma visão distorcida de quem ele era. Ele não se enxergava, ele não sabia quem ele era. Ele não foi capaz de reconhecer quem ele era ali naquela relação. Ele não foi capaz de perceber o que o rei tinha feito ali com ele. Ele não foi capaz de perceber que ele era o servo, que ele não era o rei. Ele não foi capaz de perceber que ele tinha uma dívida enorme, uma dívida impossível de ser paga, e que o rei perdoou. Ele não percebeu que ele foi alvo de um amor imenso, um milagre alguém abrir mão de uma dívida como aquela. Ele tinha uma visão totalmente distorcida da realidade que vivia. Ele se achava cheio dos direitos de cobrar do seu companheiro o que ele devia. Nós precisamos de fato olhar para dentro de nós e ver quem somos, para não andarmos por aí nem aquém, nem além do que realmente somos, nem com a nossa autoestima lá no fundo do poço,
e andarmos aí cabisbaixo, reclamando da vida, e nem com o nosso nariz apontado lá para cima, arrogante, orgulhoso. Nós precisamos ter uma imagem sadia de quem nós somos, para termos um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Amém. E agora chegamos num outro ponto que interfere demais nisso, que é o meu relacionamento com o outro. Como que é isso? Como que eu vou lidar com o outro? Tudo bem, eu aprendi a lidar com Deus, preciso olhar bem e me enxergar diante de Deus, e o outro? É o outro que sempre me atrapalha. É o outro que bota a pedra para eu tropeçar toda hora. Porque as nossas relações humanas, a questão do perdão passa primeiro por onde é que nós estamos sentados. É na cadeira de juiz, que é o nosso lugar, no meu relacionamento com o meu próximo, porque nós somos muito bem treinados nos nossos julgamentos. Não é verdade? Nós sempre julgamos o outro por aquilo que ele faz, ou deixa de fazer, ou naquilo que nós achamos que ele deveria ter feito e que ele não fez. Nós já temos o nosso julgamento muitas vezes pronto em relação a outra pessoa. E isso vai interferir na nossa relação. E no casamento, isso acontece todo dia quase. E é lá onde nós somos treinados muito nisso. E se nós estamos sentados na cadeira do juiz, nós vamos sofrer bastante. Porque aquele servo, ele sai da presença do rei, achando que ele era o rei e que ele poderia fazer com o seu conservo o que ele fez. Agora, na nossa relação com o outro, quem é esse outro e quem sou eu? Quem será o juiz da nossa relação? Porque diante das relações interpessoais que nós vamos lidando em casa, no trabalho, dentro da própria igreja, e diante dos conflitos que vão gerando inimizades profundas, e nesses conflitos em que nós precisamos agir e dar o perdão verdadeiro, você pode estar pensando que a coisa não é tão simples assim como que eu estou falando. E não é simples mesmo. Os gregos diziam no passado que errar é humano, perdoar é o quê? Divino. Quando os gregos falavam isso, eles estavam dizendo que o perdão era algo exclusivo dos deuses, que nós, seres humanos, não teríamos acesso ao perdão. Mas o cristianismo, a maneira de viver cristã, diz que nós podemos perdoar, sim, não por nós mesmos, mas por meio daquele que nos perdoou primeiro. Quando Deus nos perdoou, Ele colocou em nós a capacidade de perdoar o outro também. E o que é perdoar? O conceito disso lá no dicionário é deixar livre, soltar, libertar. É atribuir um favor incondicionalmente a quem nos feriu. É não levar em conta o mal acusado. Isso é fácil? De forma alguma. No entanto, a ordem de Jesus qual que é? Perdoe. O primeiro passo, irmãos, do perdão é abrir as portas da prisão. Lembra o que o rei fez com o servo, o primeiro servo? Deixou ele ir. O lugar dele era ficar preso até pagar toda a dívida, mas o rei fez o quê? Abriu as portas da prisão e falou: vai, você não me deve mais nada. E perdoar alguém nas nossas relações interpessoais é isso. É você abrir a porta para que a pessoa que te ofendeu, para que a pessoa que te feriu vá embora. Vá livre. Se não, irmãos, o que acontece? Você tranca aquela pessoa na cadeia. Você pega a chave do cadeado e fecha. E senta ali na porta da prisão, vigiando para que ela não fuja dali. No fim das contas, quem está preso com ela? Você também está preso. Porque você não vai deixar ela embora. Se você sair dali, ela vai dar um jeito de escapar da prisão. Então você senta lá e fica vigiando. E fica ali, remoendo aquilo. Você fica preso junto com ela. Como Deus perdoa, nós também devemos perdoar. Nós ensinamos aos nossos filhos a oração do Pai Nosso, que lá diz:
perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Então, falando isso da boca para fora, de fato, acreditamos nisso e fazemos isso. Porque na parte final da parábola, o servo é levado até a presença do rei, que se indignou com a atitude dele e entregou aquele servo aos torturadores. E Jesus termina lhe dizendo o quê? Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. A questão do perdão, ela é difícil, ela é complicada, mas para o cristão ela é possível. Ela é possível. Um bom exemplo disso. Vamos lá em João, rapidinho para a gente terminar. João capítulo 21. Versículo 1 diz assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu, e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Para a gente entender muito bem isso aqui, o que estava acontecendo? Jesus tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele aqui tem um encontro com os seus discípulos. Se você perceber o que acontece aqui, Jesus já tinha aparecido no Evangelho de João, mas 2 vezes depois de morto. Ele já tinha aparecido 2 vezes ressuscitado aos discípulos. E quando Jesus chega ali, ele ainda não tinha trocado uma palavra sequer com Pedro. Você pode ler os relatos lá antes, ele não conversa com Pedro. O que Pedro tinha feito na véspera da morte de Jesus? Rapidinho, eu vou lá, você acompanha comigo em Lucas 22, 54, diz assim: então prenderam Jesus e levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia a distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio, se sentaram ao redor dele. Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois o homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com eles, pois é Galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou, e o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor, que o Senhor tinha lhe dito: antes que o galo cante, hoje você me negará 3 vezes. Saiu dali e chorou amargamente. Ou seja, na véspera da morte de Jesus, Pedro tinha negado Jesus ali 3 vezes. E a Bíblia diz que na última vez, Jesus olhou, estava assim, frente a frente com Pedro. Pedro olhou nos olhos de Jesus e falou: não conheço esse homem. Imagine, a Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Certamente Pedro saiu e estava sofrendo muito, cheio de culpa pelo erro que tinha cometido.
E quando nós vemos lá em João 21, Jesus já tinha aparecido 2 vezes a Pedro e não tinha conversado com Pedro. Qual foi a atitude de Pedro ali? Pedro falou o que para os outros? Vou pescar. E esse vou pescar de Pedro é cheio de significado. Porque o que Pedro fazia antes de conhecer Jesus? Pescar. O que estava passando no coração de Pedro? Olha, se Jesus tinha um plano para a minha vida, acabou. Acabou. Decepcionei o mestre. Jesus já voltou 2 vezes, já apareceu 2 vezes, não conversou comigo, não tenho mais o que fazer aqui. Vou embora. Meu erro foi muito grande. Decepcionei, não correspondi às expectativas. Jesus desistiu de mim. Você já se sentiu assim alguma vez na vida? Você já cometeu um erro, um equívoco, seja ele em qual nível foi, que você foi tomado por esse sentimento, acabou, agora não tem mais jeito, o plano de Deus para a minha vida agora já era, decepcionei a Deus terrivelmente. Deus desistiu de mim. E foi isso que Pedro fez. Vou pescar. E perceba que quando você sozinho toma essa decisão de abortar sua caminhada com Jesus, você traz consequências para a sua vida. Mas se você é um líder, como Pedro era, e decide abortar sua caminhada com Jesus, o que acontece? Você traz consigo várias pessoas. Pedro não foi pescar sozinho, levou muitos outros com ele. Eles foram pescar. E durante a pesca não pegaram nada. E Jesus aparece ali na praia e fala: ei, vocês têm alguma coisa para comer? Eles falam: não, não pegamos nada ainda. Então, jogue a rede aí do outro lado do barco que vocês vão pegar. Aí Pedro deve ter arregalado os olhos: opa, eu já ouvi isso antes em algum lugar. Onde é que eles estavam? Estavam ali no mar da Galileia, onde tudo tinha começado. Jesus aparece a Pedro, onde ele tinha chamado Pedro a primeira vez. Tinha feito a mesma coisa com Pedro. Jogue as redes lá e você vai pegar peixe. Venha comigo que eu vou ensinar você a ser um pescador de homens. Pedro vai lá e quando reconhece Jesus, ele volta correndo. Agora eu não entendo porque as pessoas naquela época nadavam de capa. E diz a Bíblia que Pedro vestiu a capa e pulou na água. Não sei porquê, nadavam de capa, mas foi assim que ele fez. Foi nadando até o encontro de Jesus. E quando chegou ali, na praia, o que Jesus estava fazendo? Já tinha uma fogueira pronta, com os peixes sendo assados na brasa. E se você ler João, naquele cenário ali, na beira da fogueira, no mar da Galileia, onde tudo tinha começado, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes: você me ama? Imagine, as 3 perguntas de Jesus fazem referências claras às 3 vezes que Pedro negou Jesus. Pedro estava sentado aonde quando negou Jesus? Pedro estava sentado em volta de uma fogueira, lá na casa do sumo sacerdote. E Jesus reconstrói esse cenário, aonde Pedro tinha sofrido tão grandemente ali naquele dia. Em volta de uma fogueira novamente, no mar da Galileia, onde tudo tinha começado, Jesus pergunta a Pedro: você me ama? 3 vezes Jesus faz essa pergunta. Pedro fala: eu o amo. Jesus fala: vá e Jesus, ele reconstruiu o cenário ali para se reencontrar com Pedro, curar as suas emoções e resgatar a sua história. Se a gente voltar lá para a parábola, irmãos, para a gente terminar, quanto que aquele primeiro servo devia ao rei, de fato? Aquele servo devia 10.000 talentos. Só para você ter uma ideia, um talento é o equivalente a 35 quilos de prata. E se você for fazer as contas hoje, isso dá em torno de 120 mil reais. Um talento valia naquela época 6.000 denários. Então aquele servo devia para o rei 350 mil quilos de prata, devia para o rei 60 milhões de denários, e hoje a dívida dele seria algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Vende mulher, vende ele, vende os filhos, não paga a dívida.
Só para você ter uma ideia, todos os impostos ali da região da Judéia, da Pérea, da Samaria e da Galileia, durante um ano inteiro que os romanos cobravam, eram 800 talentos. Esse servo devia 12 anos de impostos de toda a nação de Israel. E o rei perdoou essa dívida toda. Quanto que o conservo devia? Devia 100 denários. O denário era uma moeda de prata que a pessoa recebia por um dia de trabalho braçal. Um talento equivale a 1000 semanas de trabalho. O servo devia 10.000 talentos, ou seja, ele devia 192.000 anos de trabalho. Ele foi cobrar uma dívida de 100 dias de trabalho. Dá para imaginar 192.000 anos? É mais do que o dobro do tempo em que os dinossauros deixaram de existir. 65 milhões de anos atrás caiu um meteoro e matou os dinossauros. Você ia estar trabalhando o dobro do tempo disso para pagar a dívida. Nos dias de hoje, tomando por base lá o salário mínimo, esse servo devia R$ 2.300. Isso chocou os ouvintes de Jesus. Porque perdão é libertação. Perdão é abrir as portas para que a pessoa vá e dá a ela a possibilidade de viver uma vida livre. O servo foi para a cadeia por causa de R$ 2.300 que não foram perdoados. Como que ele ia pagar os milhões que ele devia ali preso na cadeia? E o rei entregou esse servo aos torturadores, é o que fala lá. E é exatamente isso que acontece quando não abrimos a porta do perdão. Ficamos presos com os torturadores, e isso vai gerando mágoas, ressentimentos, e vai complicando a nossa saúde, a nossa resistência. Mas Jesus diz: perdoa. E quando Jesus fala perdoa, não é que Jesus esteja banalizando o que a outra pessoa fez contra você. Não é isso. Jesus não está desconsiderando a ofensa que o outro fez com você. Jesus diz perdoa, porque Ele está preocupado com você, para que você seja livre. Ele vai tratar o caso do outro com o outro lá depois, mas Jesus está preocupado ali é com você. Ele diz perdoa, seja livre você. E tomando o exemplo do Pai, perdoando os seus pecados, para que você também possa viver uma vida livre. Como Jesus fez lá com Pedro, dando exemplo. E nós vemos, perdoou uma ofensa grave, tremenda. Jesus foi lá e curou a ferida que Pedro tinha no coração dele. E eu queria deixar algumas questões aí, depois você pode anotar, para você refletindo a respeito disso aqui que nós falamos hoje. E que você perceba, irmãos, que existem muitas pessoas que se fecham à possibilidade de perdoar alguém e se aprisionam pelo resto de sua vida. E a falta de perdão é o mal que vai gerando feridas profundas no seu coração. E tenha certeza, irmãos, que Deus quer curar essas feridas entre você e Ele. Obrigado.